Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos falar agora de equações diferenciais lineares não homogéneas versus homogéneas. Então, tomemos agora uma equação diferencial linear não homogénea, deste tipo, e vamos tomar duas soluções desta equação diferencial, onde o a de t é uma função contínua e o b também é uma função contínua, uma função de matrizes, né? Aqui um campo, uma curva no espaço Rn. Se eu tenho duas soluções, φ e ψ, então significa que a derivada dessas duas soluções satisfaz esta relação, então a diferença da derivada dá exatamente, novamente, a de t vezes φ menos ψ de t. Porquê? Porque há um cancelamento do termo constante, quando eu faço a diferença. Ou seja, a diferença de soluções da equação diferencial linear não homogénea é uma solução da equação diferencial linear homogénea. Reciprocamente, se me derem uma solução ψ da equação diferencial linear não homogénea, qualquer que seja a solução φ da equação homogénea, automaticamente nós verificamos que a soma ψ mais φ é uma solução da equação não homogénea. Okay? Ou seja, todas as soluções da equação não homogénea, x' igual a t de x mais b de t, podem ser obtidas adicionando uma solução de x' igual a tx a qualquer solução particular de x' igual a t de x mais b de t. Equação não homogénea. Tá? De fato, nós podemos achar até uma expressão para esse tipo de solução. Então, suponhamos que eu tenho uma matriz fundamental do sistema homogéneo, um certo intervalo, onde está definida a de t. Tem uma matriz fundamental do sistema homogéneo. Então, a solução φt t0 x0 da equação diferencial não homogénea, que tem como condição inicial x0 no instante t0, é dada por esta expressão aqui. Isto aqui envolve a matriz fundamental aplicada à condição inicial composta com o φt0 elevado a menos 1, mais este integral aqui, integral da inversa da matriz fundamental vezes a família de vetores que temos aqui, integrada de t0 até t. Para b constante igual a zero, para a equação original, fica com a equação homogénea original, nós obtemos exatamente o que a gente já sabia. Nós podemos verificar que esta é uma solução, de facto, e que vale tudo certinho, é a solução certa com a condição inicial t0 dada x0 no instante t0. Nós podemos verificar isso simplesmente substituindo isto aqui nesta relação. Ok? Portanto, esta é fácil de verificar. Mas como é que eu chego lá? Portanto, a motivação para obter esta expressão é encontrar uma solução de x' igual a t de x mais b de t com uma perturbação da solução de x' igual a t de x. Então, o que nós vamos fazer é procurar uma solução que seja da forma a solução fundamental que eu tenho vezes c de t para alguma família diferenciável c de t que nós vamos tentar descobrir. Okay? Então eu quero que esta perturbação da solução da equação homogénea seja a solução da não homogénea. Então eu vou querer que at φ de t mais b de t seja igual a φ' de t. Mas quem é o φ'? O φ de t' é exatamente, porque eu posso usar a regra do produto, a derivada do produto, eu tenho φ de t', c de t mais φ de t vezes c de t'. Eu não conheço o c de t, não conheço o c de t'. Eu vou tentar descobrir uma equação diferencial para o c de t. Então, ao substituir o φ de t' por at φ de t, ficamos com at φ de t c de t mais φ de t c de t'. E
eu sei que o φ de t, c de t, né, é φzinho de t. Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a mesma expressão que eu tenho deste lado. Então vou cancelar estas duas expressões e obtenho no final que φ de t, c de t' é igual a b de t. Ou, resolvendo para o c de t, c de t' igual a φ de t elevado a menos 1, a inversa da matriz φ de t aplicada ao vetor b de t. Mas eu também sei que φ de t0, c de t0 é x0. Naquela condição tem uma certa condição inicial. Portanto, concluo que C em T0 é φ de T0 menos 1, é a inversa de φ de T0 aplicada em x0. E agora, pelo teorema fundamental do cálculo, o que é que eu sei? Eu tenho aqui que a derivada é dada por isto aqui. Então, C de T vai ser o C de T0 mais o integral de T0 até T do C de T'. Que é esta expressão aqui. Ok? Então, tenho esta relação para o C de t e, portanto, o φ de t vai ser o φzão de t, a solução fundamental, multiplicada pelo C de t. E daí sai a expressão que está no enunciado do teorema. Okay? Este é conhecido o método da variação dos parâmetros. Estes são os nossos parâmetros e eu obtenho, né, aqui que a variação dos parâmetros satisfaz uma certa equação diferencial que eu posso resolver. É preciso deixar bem claro que uma fórmula explícita para equações diferenciais lineares não homogéneas nem sempre existe. Observem que mesmo no caso simples de dimensão 1, né, temos aquela relação de novo, n igual a 1, o a de t, né, sendo uma função de t apenas, e esta equação não homogénea, perdão, homogénea mas não autónoma, tem uma certa matriz fundamental, temos aqui a solução que passa pelo t0, x0, mas se não soubermos primitivar a função a de t, né, não obtemos uma função elementar como solução. Assim, por exemplo, se o a de t for seno de t quadrado ou o a de t for e elevado a menos t quadrado, não é possível achar o integral como uma função elementar de t, ou seja, uma combinação finita, uma combinação algébrica finita, que inclui composições de funções polinomiais, logarítmicas, trigonométricas e inversas. Isso não é possível de construir. Okay? Portanto, mesmo em casos muito simples, é muito difícil obter uma fórmula explícita se nós não tivermos como primitivar as funções em termos de funções elementares, e algumas funções, que são aparentemente muito simples, elas não têm uma primitiva como combinações finitas de funções elementares. Que é claro que nós podemos usar séries de potências, etc., mas nós não podemos ter, em geral, uma fórmula fechada para a solução. Em seguida, vamos falar de uma coisa muito interessante, é que nós podemos, apesar de ser muito difícil determinarmos uma expressão explícita para a solução, nós podemos calcular o determinante da solução. Okay? Porque tem uma nova equação diferencial que aparece para o determinante. É a chamada fórmula de Liouville.